Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Forçados a equilibrar seus papéis como heróis e a força dos laços familiares, o Quarteto Fantástico deve defender a Terra de um deus espacial Galactus e a enigmática surfista prateada. O filme tem direção de Matt Shakman e roteiro de Josh Fieldman e Jeff Kaplan, sendo um filme muito importante para essa nova fase da Marvel e da caminhada que temos até Vingadores Doomsday. Bom, assim como para muitas pessoas, o meu primeiro contato com o Quarteto Fantástico foi no filme de 2005, que apesar de ter as suas vírgulas e suas questões, acho que no final das contas acaba ficando um filme muito icônico no nosso imaginário. Eu, pelo menos, só tenho boas memórias desse filme e só lembro dele com muito carinho, sendo um dos primeiros momentos em que eu vi, assim, um casting tão bom de elenco que funciona e tem uma dinâmica muito interessante. Então eu já vou alertando vocês que foi muito difícil de assistir essa nova história sem comparar com o que eu já tinha dentro do meu imaginário de o que era o Quarteto Fantástico, das dinâmicas ali deles, por conta desse filme mais antigo, né? Devo dizer que um dos pontos positivos que eu vejo já de cara em Quarteto Fantástico Primeiros Passos é o fato de que, assim como o Superman do James Gunn, o diretor não perde tempo contando toda a história de origem ali, né? Tudo é brevemente explicado por meio de uma contextualização feita por um apresentador de TV e meio que ali quem já conhece a história só tem meio que refrisa o que aconteceu e quem ainda não tinha contato consegue entender como que aqueles personagens chegaram onde eles estavam, como que eles receberam os poderes deles, né? E por conta disso a gente então entra em um universo em que o Quarteto Fantástico já é ativo, já é um dos protetores daquela terra desde 4 anos atrás. Então, como a primeira família da Marvel, eu sinto que o filme deixa muito claro que as suas grandes temáticas é a família e a união. Não só porque o grande plot dentro do filme é a chegada de um novo membro ali na família, né, o filho do Reed Richards com a Sue Storm, mas também porque esse elemento de família e união se mostra muito necessário ali dentro daquela cidade de Nova York. Eles esperam isso do Quarteto Fantástico, que por sua vez é um grupo que acaba incentivando essa coisa, né, mostrando como a união faz a força, né, então acho que acaba sendo muito presente. Bom, e já vou começar falando de primeira que o grande destaque pra mim que ficou desse filme é a personagem da Sue Storm e, por consequência, a performance da Vanessa Kirby. Falando sobre a Sue Storm, assim, ela é a grande personagem que tem o maior destaque, né, não só por conta dessa coisa de família e união, mas porque ela se torna mãe ao longo da narrativa e a gente vê como isso muda a perspectiva dela, né, em questão de heroína e como a maternidade torna ela ainda mais forte. Acho que o filme podia ter explorado mais um pouco dessas questões, né, o que mudou realmente no cotidiano dela, né, será que ela pensa 2 vezes antes de combater o crime, né, agora que ela é mãe? Mas acho que eles fazem um bom papel realmente ressaltando essa força da maternidade, a força de ser mãe, né, e o quão longe ela tá disposta a ir pra realmente salvar o filho dela, né. Ela é a personagem mais interessante, não só pelo que a gente vê dos poderes dela, né, mas também por conta de toda essa questão. E devo dizer que eu fiquei muito contente pela escalação da Vanessa Kirby, principalmente por conta dessa questão da maternidade. Eu conheci a Vanessa Kirby em um filme chamado Pieces of a Woman, que foi um filme, acho que lá de 2021, que concorreu ao Oscar, e ela concorreu a melhor atriz, se não me engano. E esse filme ficou marcado muito pra mim, porque ele não só fala sobre a maternidade, como a gente tem uma cena de um plano sequência de 30 minutos da Vanessa Kirby entrando em trabalho de parto ali com a personagem. Acho que com certeza isso foi uma forte inspiração, não só pra escolha dela, pro elenco, mas também algo que ela deve ter levado muito pra dentro pra personagem da Sue Storm. Outra coisa que eu gostei muito é a estética retrofuturista dentro do filme, né? Acho que isso distancia muito ele de vários outros filmes da Marvel e faz dele ser um filme único, né? E que combina muito bem com essa família. Acho que pra mim a principal referência que fica aqui é a série dos Jetsons, né? Que justamente aborda essa família, né? Você tem o robô, você tem as questões futuristas de carros que voam, enfim. E acho que dá pra gente ver muito disso aqui em Quarteto Fantástico, né? E acho muito legal essa
mistura deles de trazer essa coisa das décadas de 1950, 60, né? A escolha dos figurinos, os carros, mas trazer essa coisa futurista, com robôs, com toda uma dinâmica diferente ali dentro da sociedade, onde as coisas são muito mais fáceis, talvez, né? Construção de foguetes e esse tipo de coisa. E essa estética também acaba lembrando bastante os primeiros episódios da série WandaVision, que inclusive todos os episódios foram dirigidos pelo diretor de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, né? Então essa conexão ali entre os dois faz muito sentido e é muito legal ver que ele trouxe novamente essa estética, né? De certa forma homenagear algo diferente, né? Trazer algo que lembra filmes mais antigos, séries mais antigas, né? Então, acho que com certeza é um dos pontos positivos dentro da história. Mas infelizmente devo dizer que eu saí um tanto quanto decepcionada do cinema. Talvez tenha sido o Superman. Como eu falei no vídeo de crítica de Superman, que eu inclusive vou deixar linkado aqui em algum lugar, o Superman é um herói que eu tenho um certo afastamento e por conta disso eu fui de braços abertos no cinema assistir e eu acabei me divertindo muito. Foi uma história que eu gostei muito do herói, eu gostei muito dos personagens, gostei muito da narrativa, e então isso acabou aumentando um pouco as minhas expectativas para Quarteto Fantástico, que já era um grupo que eu gostava, que eu tinha intimidade de certa forma, né? Então eu acho que eu fui com expectativas demais, imaginando que seria algo um pouco diferente e talvez mais profundo, que eu sinto que é o que mais faltou aqui dentro da história. Eu acho que eles tentam em vários momentos abranger temas mais profundos, assim, coisas que não são tão felizes aqui dentro da história, né? Até mesmo essa questão de maternidade, né? Ou até a relação do Reed Richards como o homem mais inteligente com o seu filho, né? Que é algo dentro do filme que a gente sente que tem algo, mas eu sinto que eles não aprofundam o suficiente. E meio que parece que eles não querem quebrar o bom humor da história, e pra mim isso é um grande problema. O que é curioso, porque em outros filmes da Marvel a gente vê eles tocando nessas questões, em questões mais profundas dentro dos personagens, né? Todo o desenvolvimento do Tony Stark, a relação dele com o pai, a relação dele com a empresa, que é algo que é abordado desde o início, né? Desde o primeiro filme do Homem de Ferro. E aqui parece que eles chegam a pincelar que existe algo, mas eles não se aprofundam nisso, né? E pra mim, não sei, deixou o filme um pouco sem graça. Ainda sobre o Reed Richards, em vários momentos do filme, ele né, a pessoa talvez mais inteligente do universo da Marvel, ou pelo menos a mais inteligente que a gente teve até agora dentro do cinema. E não sei, senti que algumas decisões que ele tomou não fizeram muito sentido e foram só realmente pra mexer a trama, mas de um jeito que não combina com o personagem, né? Teve uma quebra ali dentro. Como eu falei, eu acho que eles poderiam ter explorado várias questões relacionadas ao Senhor Fantástico, né? A relação dele com o filho, a sua moral que é meio ambígua por conta da sua inteligência, né? De ficar nessa coisa de salvar todos ou salvar uma pessoa, e o né, as implicações disso, até mesmo como o raciocínio dele funciona, como os poderes dele funcionam, a relação dele com os próprios poderes, né? Mais tarde, dentro do Twitter, eu acabei vendo coisas muito interessantes sobre o personagem que eu acho que poderiam ter sido colocadas aqui dentro da história, né? Então você tem a bagagem, você tem essas histórias e eu não entendo por que eles não quiseram se aprofundar nisso, assim. Mas pode ser também que eu seja mais apegada à versão de 2005 do que eu imaginava, né? Foi um filme que eu assisti quando eu era criança. Vou falar que eu não reassisti ele recentemente, mas é um filme que eu lembro com muito carinho, e o que me pega muito vendo cortes, assim, é justamente a dinâmica familiar que a gente tem, né? Que eu queria ter visto mais disso aqui dentro desse filme, mas em principal o relacionamento entre o Tocha Humana e o Coisa. Eu acho que dentro do filme de 2005, essa provocação que a gente vê entre os dois, assim, é uma das coisas mais legais, assim, dentro da história, e aqui simplesmente eu não vi isso. Eles falam uma vez ou outra, mas não sei. E eu devo dizer que eu também não gostei tanto da escolha do Joseph Quinn como Tocha Humana. Aquilo, eu acho que talvez eu esteja muito apegada a essa versão antiga, mas eu não sei, eu acho que faltou um pouco de carisma, faltou um pouco de sarcasmo do personagem, uma coisa mais divertida de um certo adolescente rebelde, assim, mas que tá na fase adulta, assim. Eu acho que faltou um pouco disso, ou pelo menos era o que eu estava esperando do personagem.
E falando sobre o Ben, né, a coisa em si, eu acho que foi um personagem que foi jogado pra escanteio aqui dentro desse filme. Ele tem muita pouca atenção, não só pra gente conhecer a personalidade dele, né, a inteligência dele, mas também pouca atenção nas cenas de batalha pra gente entender o poder dele, né, e ele é um personagem que eu acho que tem uma nuance muito interessante da questão do poder, porque ele foi o único, querendo ou não, que se transformou fisicamente, que não consegue voltar disso. Então acho que seria algo interessante pra abordar aqui. Eles até tentam colocar um interesse romântico ali, mas honestamente não foi algo que me pegou, me interessou, assim, então eu senti falta dele ali dentro do filme. Como eu falei, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos é pra ser um filme muito importante dessa nova fase da Marvel, né, não só por reapresentar esse grupo que é tão importante, que vai ser tão importante pra Vingadores Doomsday, mas também pra falar sobre o grande vilão dessa nova fase, que é o Doutor Destino, né, que tem total conexão ali com esses heróis. E eu imaginava que ele, pelo menos, teria uma participação aqui dentro da história. Mas tudo bem, dentro da história a gente tem o Galactus, que é um vilão que é muito interessante, que é um vilão praticamente assombrado pelos seus poderes, né, que tá condenado ali àquilo, e que é um vilão descrito como super poderoso, enfim. Mas, não sei, eu acho que eu senti a batalha final, o momento em que a gente finalmente vê eles enfrentando o Galactus tão sem graça, assim, sinto que não deu pra gente ver tanto o uso dos poderes deles, o uso deles como equipe, as dinâmicas, assim. Tem um momento legal da Mulher Invisível, mas eu acho que foi uma batalha sem graça, sem sal, assim. Parece que ninguém realmente consegue mostrar toda a sua força ali, fora a Mulher Invisível. Talvez realmente seja a influência de Superman, talvez eu tenha saído animada demais do cinema e esperado que pelo trailer do Quarteto Fantástico, que fosse um filme que eu fosse me apaixonar. Eu acho que também é isso, eu fui querendo amar o filme e por não ser isso que aconteceu, eu saio um tanto quanto decepcionada, assim. Não sei, assim, algumas coisas dentro da história pra mim não fizeram sentido, algumas decisões dos personagens não combinam e também acho que no final eu não conhecia nenhum deles, assim, eu assisti um filme de quase 2 horas e ao final eu não me senti próxima de nenhum dos personagens, assim, não senti que eles realmente foram super apresentados a ponto de você se identificar com eles mesmo, né? No final, assim, assisti um filme de um grupo, né? Mas eu não falei, putz, me identifico muito com isso, não senti essa conexão com eles, né? Algo que eu sinto que deveria ser obrigatório, assim, dentro desse tipo de filme. E eu acho até curioso essa visão deles de não abordar os temas mais pesados, porque a gente vê Quarteto Fantástico logo depois de Thunderbolts, que é um filme que justamente quebra tudo isso, né? Que traz heróis quebrados, né, vilões, anti-heróis quase, que lidam com problemas internos, que você tem essa identificação porque eles têm problemas como gente como a gente, né, e aqui você não vê isso, você vê que eles não querem muito ir muito fundo nos problemas, nas questões que os personagens têm, justamente pra não quebrar esse clima feliz, retrofuturista, né, essa coisa assim, de boas. E é curioso, assim, foi uma decisão que eu senti que foi muito curiosa por vir já de vários filmes que vêm contando as questões dos personagens, né? Eu falei de Thunderbolts, mas a gente pode até falar das séries da Disney, né? As últimas séries da Marvel que falam sobre essas temáticas, né? A série do Falcão e do Soldado Invernal, acho que toca muito nisso, nessas inseguranças da WandaVision, principalmente, né? E aí meio que agora a gente tem uma quebra de tipo, não, vamos voltar desde o início, todos eles são perfeitos e esses problemas não afetam eles nem um pouco. Então, não sei, assim, eu acho que eu tava esperando algo diferente. Quarteto Fantástico Primeiros Passos, pra mim, fica como um filme otimista que, por vezes, beira o inocente. Eles chegam a abordar que existe algo ali, algumas nuances dos personagens, mas eles não querem tocar nisso. E foi algo que eu senti muita falta dentro da história, né? E também sinto que eu não me entretive tanto com as cenas de ação, com os poderes dos personagens. Acho que isso poderia ter sido mostrado de uma forma mais legal, mais interessante.
Então, não sei, saio um pouco decepcionada do cinema. Também é importante falar, eu não acho que Quarteto Fantástico seja um filme ruim, mas eu acho só que faltou coragem, né, de trazer algo de novo, trazer algo de diferente, até mesmo pensando com todos os elogios que eles tiveram com Thunderbolts, é óbvio, não ia dar pra mudar um filme inteiro no mesmo ano vendo a reação, mas acho que se eles tiveram coragem de abordar as coisas que eles abordam em Thunderbolts, eu não vejo por que eles não abordariam com Quarteto Fantástico, né, com um elenco que recebeu tanto apoio, que foi muito aplaudido, né? Eu acho que era o momento deles tocarem nessas questões, assim. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 6.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Quarteto Fantástico. E também deixar aqui nos comentários qual foi seu filme favorito de herói desse ano, né? E qual que é o seu herói favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.